Meus amados irmãos, no domingo passado nós falamos sobre a importância de munirmos a igreja, no sentido da igreja estar preparada para batalhar pela fé, que é a batalha diligente pela fé. E Judas mostra uma preocupação nos textos que nós lemos, já os primeiros versículos que nós lemos domingo passado. Judas mostra a preocupação de que há um grupo infiltrado na igreja que promove um falso ensino, promove uma falsa ideia. Um grupo na igreja que falsamente é uma coisa aos olhos dos homens, mas no fundo eles têm outros objetivos, eles têm outros projetos. É o que Judas fala, e Judas mostra, conforme pregamos o domingo passado, que ele tinha um objetivo: conversar com os irmãos a respeito da fé, mas foi obrigado pelo Espírito Santo, foi levado pelo Espírito Santo a escrever a respeito do facto da importância de que a igreja deve ter de se preparar para os eventos e para a vida que nós temos, no sentido de que somos desafiados por conta da realidade na qual nos encontramos. Meus amados irmãos, mostramos que o contexto de Judas não é muito diferente do nosso contexto. Vivemos em uma época, prezados irmãos, em que o que mais há nas comunidades cristãs são falsos mestres, são falsos profetas, são pessoas que aparentemente são servos de Deus, mas eles servem-se a si mesmos através das comunidades. E a vida que levam é uma vida completamente diferente daquilo que as Sagradas Escrituras mostram. E eu às vezes fico surpreendido como é que algumas pessoas são enganadas, porque é tão fácil perceber pelas Escrituras que são falsos mestres. Aquilo que eles vivem, pregam e falam é completamente diferente do que as Escrituras mostram. Mas também me lembro que é pela própria corrupção do coração de cada um. As pessoas são levadas aonde os seus corações querem que eles vão. São enganados porque eles amam o engano. E nós temos que parar de ter pena dessas pessoas que são enganadas, porque nem o próprio Senhor tem pena deles. Muito pelo contrário, o Senhor lhes abandona naquilo que eles amam fazer. Por isso que Paulo fala a Timóteo que nos últimos tempos vai ser assim. As pessoas vão ser largadas naquilo que eles amam e vão abandonar a sã doutrina e vão correr atrás de falsos mestres. Por isso, prezados irmãos, olhando evidentemente para essa época que nós vivemos, é fácil nós olharmos e compreendermos que multiplicaram-se muitos ministérios e multiplicam-se vários em nome de Cristo, vários que dizem se representar Cristo, assim como cada um de nós aqui neste lugar que falamos representar Cristo, tal como estas várias comunidades. Mas é mesmo nestas comunidades, prezados irmãos, onde a soberania de Deus é rejeitada. O mesmo acontece de forma particular. Aquelas pessoas que dizem que vivem para Cristo, mas rejeitam a soberania de Deus nas suas vidas. Não querem viver sob o senhorio de Cristo. Não se importam em saber se a forma como estão a conduzir as suas vidas é aprovada pelo Senhor Jesus. É o mesmo que acontece com muitas comunidades. E é precisamente isto, prezados irmãos, dentro deste contexto em que o Espírito Santo vai falar para Judas, o apóstolo, para convocar a igreja a uma memória solene sobre a seriedade, prezados irmãos, da doutrina, a doutrina cristã que deve ser levada com seriedade. Prezados irmãos, o texto que vamos examinar hoje, nos versículos 5 até o versículo 10, é um dos mais densos textos do Novo Testamento, porque ele diz a respeito do tema que nos traz à tona a lembrança sobre o juízo de Deus, sobre a apostasia,
daquelas pessoas que estão no círculo da igreja, mas já abandonaram há muito tempo os preceitos da fé. E, prezados irmãos, apesar de que nós vamos falar de falsos mestres e vamos apontar algumas condutas dos falsos mestres, não ficarão de fora, evidentemente, particularidades. Muitos de nós que a nossa fé é igual ao comportamento desses falsos mestres, porque estamos sempre na igreja. Fazemos parte de alguma casa, por exemplo, que é uma casa cristã. Fazemos parte de algum convívio, que é um convívio cristão. Mas na prática, a nossa vida é completamente diferente. Meus amados irmãos, avaliaremos, na verdade, 3 exemplos que Judas destaca aqui. O primeiro exemplo, que está no versículo 5, é o exemplo de Israel incrédulo. Prezados irmãos, aqui veremos que Deus não poupa a rebelião. Na verdade, veremos que Deus não considera o privilégio que alguém tem. Isto é o que está correto. Deus não considera o privilégio que alguém tem. O privilégio de estar numa casa cristã, por exemplo, o privilégio de ter crescido numa casa em que os pais são cristãos, o privilégio de crescer numa casa em que o pai é pastor, o privilégio de estar numa casa que evidentemente tem alguém muito versado na palavra de Deus. Deus não considera este privilégio. Ninguém vai ser tratado pelo facto de que vive com alguém, ou esposa ou esposo de alguém que é fervoroso na palavra de Deus, que tem compromisso com a palavra de Deus, no sentido de que cada um é chamado à sua própria responsabilidade. Assim, não importa se o teu marido é alguém dedicado à palavra de Deus, a esposa tem que ter a sua dedicação à palavra de Deus de forma pessoal. Assim, não importa se a esposa é dedicada, o esposo tem que ter a sua dedicação pessoal na palavra de Deus. Não importa se o amigo é pastor, não importa se o amigo é dedicado, deve haver dedicação pessoal. A segunda coisa que vamos falar é dos anjos caídos. É o exemplo que Judas nos traz aqui dos anjos caídos, no sentido de que Deus não suporta a rebelião e Deus se manifesta de forma firme contra a rebelião. E o terceiro exemplo que Judas nos traz aqui é o exemplo de Sodoma e Gomorra, mostrando que há imoralidade dentro da doutrina, há imoralidade que Deus severamente combate e Deus severamente combaterá dentro da sua igreja. O versículo 5, prezados irmãos, ele vai nos dizer: quero, porém, recordar-vos, embora saibais tudo isso de uma vez por todas, que o Senhor, havendo salvo o povo da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Prezados irmãos, este versículo, se nós atentarmos bem para ele, vamos ver que ele abre com uma fórmula de recordação. Judas vai falar: quero lembrar-vos. Quer dizer que Judas não está a transmitir uma informação nova. Não é uma nova doutrina que está a se trazer para a igreja, prezados irmãos. O verbo que Judas usa aqui, da palavra grega boulomai, ele não exprime, prezados irmãos, um desejo tímido, muito pelo contrário. Judas aqui, prezados irmãos, ele está a falar de um propósito firme. Ele quer trazer à memória alguma coisa que não deve sair da memória daqueles que são servos de Cristo. Aqueles que são servos de Cristo, prezados irmãos, devem viver lembrando-se sempre do que Deus fez no passado. Muitos de nós nos esquecemos do grande Deus, do Deus que não tolera determinadas coisas. Admira-me, prezados irmãos, admira-me a forma fácil como muitos de nós abandonamos as ordenanças de Deus. Vivemos uma vida que em algum momento nos dedicamos. Nos dedicamos durante 1, 2 semanas. Lemos bem a Bíblia durante 1, 2, 3 semanas. Mas depois simplesmente abandonamos.
E Judas aqui, prezados irmãos, quer nos lembrar o que Deus fez lá com o povo que ele retirou do Egito. Então Judas vai falar: quero recordar-vos. Quero recordar-vos. Quero trazer à vossa mente de novo aquilo que já é conhecido. E é o que nós vamos fazer aqui, prezados irmãos, nesta manhã. Trazer à mente dos irmãos alguma coisa que já é conhecida. No texto, prezados irmãos, ao darmos sequência, vamos reparar que Judas vai falar que vós que sabeis tudo uma vez por todas. Judas usa aqui, prezados irmãos, um advérbio, o apax. O apax que Judas vai usar aqui como um advérbio, ele ressoa com o mesmo peso do versículo 3 que já tratamos no domingo passado. Lembram-se do versículo 3? Judas vai falar: amados, quando empregava com toda diligência escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé. Judas vai trazer o mesmo pressuposto, dizendo que estes irmãos já sabem a razão pela qual são chamados a batalhar pela fé. A fé que de uma vez por todas foi entregue. No mesmo sentido que os irmãos já sabem o que aconteceu de uma vez por todas. Não há necessidade de ensinar de novo. No mesmo sentido que não havia necessidade de ensinar de novo sobre a fé, mas havia só a necessidade de mostrar a responsabilidade que temos sobre a fé que nós dizemos usar. Prezados irmãos, este mesmo conhecimento salvífico da comunidade não é previsional, mas é definitivo, completo em Cristo. O exemplo central aqui, prezados irmãos, é Israel. O Senhor, havendo salvo o povo do Egito, destruiu depois os que não creram. O termo que Judas vai usar aqui para destruir aponta para uma destruição completa, prezados irmãos. Aponta para um perecimento total. Os que não permaneceram firmes, os que não se dedicaram, é para esses que Judas está a se dirigir. Aqueles que levaram a fé de qualquer forma, aqueles que não se importaram em ter uma vida séria, aqueles que não se importaram em ser coerentes com a fé, aqueles que não se importaram em usar os seus discursos em coerência com a sua prática. Esses Deus destruiu. É o que Judas está aqui a dizer. E obviamente, meus amados irmãos, nós iríamos começar a nos perguntar: quantos de nós estão a levar a fé de forma séria? Quantos de nós estão de forma prática a mostrar que aquilo que lemos nas Escrituras é aquilo que nós estamos a viver de forma prática? Mas pelo contrário, meus amados irmãos, muitos de nós têm de toda hora a andar com chicote atrás dele para lhe lembrar da fé. Oi, você é cristão. Você deve se comportar como um cristão. Ou seja, nós estamos a andar atrás do cristão, a lhe lembrar que ele é cristão. A fazer o mesmo que se faz com uma criança. A lhe segurar nas mãos, porque ela não consegue andar sozinha. São aqueles que o apóstolo Paulo chamou de os meninos na fé, que não se dá alimento sólido. Ainda devem ser alimentados com leite. Pessoas que estão na igreja 3, 5 anos, 6 anos de fé, ainda são tratados como meninos na fé. Prezados irmãos, este exemplo aqui que Judas usa do povo que Deus destruiu depois de retirá-los do Egito, ele esmaga uma ilusão muito perigosa, que é a ilusão que eu considerei no princípio, a ilusão daqueles que acham porque... Vou começar pelas senhoras. Aquelas senhoras que acham que porque têm um marido devoto, um marido fiel à palavra, um marido honesto, estão seguras. Lamento informar que não estão seguras.
O marido não é a razão da vossa salvação. O marido é um simples companheiro que Deus colocou para viverem o propósito que Ele colocou na vida de cada um. Assim, as irmãs têm responsabilidades pessoais, senão acabarão simplesmente como aquele povo que Deus tirou do Egito e depois o mesmo Deus destruiu, porque não estavam a se comportar de forma digna. É isso que Judas está a dizer. Há uma ilusão, prezados irmãos. Há uma ilusão em pessoas que estão dentro de uma casa, de uma família cristã. Há uma ilusão, uma falsa ilusão de que estão seguros. Não estão seguros se não se dedicarem firmemente na palavra, no cuidado dos preceitos, ou na observância daquilo que a própria palavra diz que deve ser observado. Também são como os filhos, porque cresceram numa casa em que os pais são cristãos, em que os pais são dedicados. Muitos filhos pensam que estão seguros. É uma falsa ilusão. É o mesmo que acontece, prezados irmãos, com estes falsos mestres, com estes falsos profetas que Judas está aqui a dizer. Eles acham que estão seguros porque são pregadores da palavra. Eles acham que estão seguros porque dirigem uma igreja. Eles acham que estão seguros porque são homens que estão constantemente a ensinar a palavra, mas não estão seguros porque não cumprem os preceitos aos quais são chamados a cumprir. E estes, prezados irmãos, serão todos destruídos. Todos eles serão destruídos. São aqueles que o Senhor dirá: apartem-se de mim, vós que praticais a iniquidade, pois nunca vos conheci. E no nosso contexto, meus amados irmãos, esta verdade ela deve ser tratada com a máxima urgência. Há igrejas onde pessoas que, uma vasta geração que cresceu nestas igrejas, conhecem a linguagem teológica, usam as expressões teológicas, frequentam os cultos de domingo, embora nós aqui temos o costume de lembrar os irmãos que temos cultos às quartas-feiras. Mas há pessoas que dedicam-se com certa regularidade, pessoas que podem pegar nos catecismos e recitar os catecismos. Contudo, prezados irmãos, o coração está longe, completamente longe. E eu, quando subo no púlpito para pregar, eu sei que a palavra está a ser pregada, mas há corações em que a palavra não está simplesmente a fazer nenhum efeito. Porque são pessoas, meus amados irmãos, estão conosco, mas já nos abandonaram há muito tempo. Só os temos fisicamente. Só estão conosco de forma física. O maior medo que nós temos, e nós falamos sempre, é que tenhamos que compartilhar a vida, meus amados irmãos, imaginem compartilhar a vida com uma pessoa que já abandonou a fé há muito tempo. E nós acreditamos que essa pessoa é cristã. Eu imagino o quão difícil é, eu não sei na prática, tenho que sentar com os casados, mas eu imagino o quão difícil é compartilhar a vida toda com uma pessoa. Só vai aos cultos, só diz que é cristão, mas já abandonou há muito tempo a vida prática, a demonstração prática não existe nessa pessoa. Eu imagino quão terrível é, prezados irmãos. Prezados irmãos, Judas está a falar de um grupo de pessoas que se recusam a confiar em Deus. Confiam nas suas próprias forças. Vivem por si mesmos. Foi isso que aconteceu com aqueles judeus que Deus tirou do Egito. E a manifestação daquilo que aquele povo fez no Egito, ele aponta para Cristo. Aponta para Cristo no sentido de que os falsos mestres que Judas está aqui a dizer, que negam
o Senhor Jesus como único Senhor soberano, o nosso Senhor Jesus Cristo, que Judas vai falar aqui no versículo 4, repetem o mesmo pecado daqueles que rejeitaram Deus lá depois de Deus os salvar. Assim acontece de forma individual com cada um de nós aqui, que repetimos a mesma ação, negamos o Senhor de forma prática. E como é que nós negamos isso, meus amados irmãos, de forma prática? Quando não nos envolvemos, com as coisas de Deus. Quando não nos preocupamos em cumprir a sã doutrina. Quando vivemos uma vida social simples. Quando a nossa vida não manifesta o real cristianismo que somos chamados a manifestar. Prezados irmãos, o juízo de Deus não é arbitrário. O juízo de Deus é uma consequência real e ela vai se manifestar. E o juízo de Deus começa a se manifestar com o facto de que aqueles que abandonaram a Deus, chega um momento que o próprio Deus os abandona. E o que acontece é que essa pessoa vive exclusivamente para si. Vai se tornar aquela pessoa que já nem ouve mais conselhos. Não ouve pregações. O que nós pregadores fazemos aqui não entra no coração dessa pessoa. O que lhe é dito em casa, seja esposo, esposa ou filho, não ouve, é uma pessoa que não ouve mais. São aquelas pessoas que nos perguntamos, mas fulano de tal é filho de pastor. Não ouve. Abandonou há muito tempo e Deus também lhe abandonou no seu devido tempo. E simplesmente é uma pessoa que foi entregue à destruição. O apelo que fazemos, prezados irmãos, prezadas irmãs, é: avaliem as vossas vidas. Nos avaliemos, meus amados irmãos. Como é que estamos a andar? Reparem que tipo de conselhos toda hora tem que se ser dado às mesmas pessoas. Que tipo de conselho? Toda hora é a mesma palavra de exortação. Não faça mais isso. Pare de fazer aquilo. Ou seja, estamos a falar, prezados irmãos, de uma pessoa que nunca pode ser lhe dado responsabilidade de orientar. É uma pessoa que tem que ser sempre orientada. Manifesta, prezados irmãos, falta de crescimento. Não há crescimento. Não há crescimento. E a falta de crescimento é um legítimo abandono de Deus. Os versículos 6 e 7, Judas vai dizer: e os anjos, os que não guardaram o seu estado original. Agora ele parte para os anjos. Primeiro exemplo, ele estava a falar daqueles israelitas, daqueles judeus que abandonaram, que não observaram os preceitos. Agora ele está a falar dos anjos. Agora, prezados irmãos, Judas vai convocar os seres de natureza supra-humana, os ângelos, conforme a palavra grega, que não guardaram a sua posição original. É interessante, meus amados irmãos, que o apóstolo Pedro ele vai usar a mesma linguagem. Na segunda carta que ele escreve no capítulo 4, no capítulo 2, do versículo 4. A ideia, prezados irmãos, é mostrar que Deus não poupou os anjos que pecaram. Lançou estes anjos para as mais densas perdições. Estes seres, prezados irmãos, abandonaram a sua própria morada, abandonaram o seu estado original, não permaneceram conforme aquilo que Deus projetara para eles. Aqui olhamos mais uma vez para os falsos mestres, que tal como os anjos, abandonaram o projeto que Deus tinha para eles. O resultado, prezados irmãos, é expressado de forma implacável. Estes ele reservou em trevas eternas,
e feroz. O perfeito grego que é usado aqui, prezados irmãos, indica um estado presente resultante de uma ação passada. Ou seja, a ação desses anjos resultou em um estado presente. Estão presos, estão a cumprir. O mesmo vai acontecer, prezados irmãos, com aqueles que, assim como esses anjos, comportarem-se. O juízo de Deus se manifestará contra eles. E o juízo não é só futuro, o juízo já começou. O juízo já começou, prezados irmãos. O versículo 7, Judas vai introduzir, vai nos lembrar de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, ele introduz o terceiro exemplo que Judas vai usar aqui. E ele vai usar a seguinte expressão: da mesma forma que estes, assim como Sodoma e Gomorra. E ele está a fazer aqui uma correlação. Os habitantes de Sodoma reproduziram no plano humano a mesma estatura da rebelião dos anjos caídos. A expressão, prezados irmãos, foram após outra carne, descreve a perversão que transgride os limites naturais estabelecidos por Deus na criação. Judas está a falar de uma situação muito séria, meus amados irmãos. Judas está a dizer, em outras palavras, que esses falsos mestres, esses falsos profetas envolveram-se na mais densa pecaminosidade, começaram a envolver-se imoralmente na sua própria sexualidade. Por isso ele apela, em primeiro lugar, ao exemplo dos anjos caídos e, em segundo lugar, ele apela a Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, prezados irmãos, é o exemplo que nós usamos nas Escrituras para a mais densa perversão sexual. E quando Judas vai usar o exemplo de Sodoma e Gomorra, é porque ele quer falar da perversão moral desses falsos mestres, desses falsos profetas, no sentido de que são pessoas que, embora tenham a posição de líderes, mestres, orientadores, são pessoas que vivem numa imoralidade densa, terrível, como uma manifestação do seu abandono ao projeto de Deus. O argumento de Judas, prezados irmãos, é no sentido de dizer que se Deus não poupou os anjos caídos, por que razão Deus pouparia os homens que estão a fazer perversão dentro da igreja? Meus irmãos, estamos a falar de líderes que, usando a sua autoridade de líder, começaram a fazer coisas perversas dentro da igreja. E nós vamos pegar alguns exemplos para os irmãos entenderem mais ou menos do que é que nós estamos a falar. Esses líderes, prezados irmãos, são aqueles que não se importam com a vida prática. Dizer que Deus só se importa com o coração. São homens que já abandonaram há muito tempo a responsabilidade ética e moral. São aqueles que, de todos os escândalos que nós temos ouvido, o pastor envolveu-se com 5 mulheres. Deus só se importa com o coração, Deus não se importa com a vida prática. Outros, prezados irmãos, são aqueles que vivem uma densa promiscuidade, uma vida perdida, terrivelmente perdida, mas não confessam os seus pecados. Não confessam os seus pecados. Profetas, prezados irmãos, que exigem encontros privados para abençoar a irmã, que oram tocando nos órgãos das mulheres. São os mais densos e terríveis escândalos, prezados irmãos.
É o que Judas está a falar quando ele faz uma apelação a Sodoma e Gomorra. Pregadores que justificam a poligamia. Há vários argumentos que eles agora estão a construir para justificar a razão de terem uma, duas, três mulheres. O marido que tem a sua esposa em casa, mas tem várias namoradas. É líder. E dizem, o homem africano é mesmo assim. O homem africano não consegue ter uma só mulher. O homem africano tem mesmo que ter várias. Os nossos pais também foram assim. Meus amados irmãos, a exemplo destes homens, destes líderes, nós também temos na igreja pessoas que vivem assim. Uma vida falsa. Uma vida que na prática, se Deus abrisse a cortina dos fatos, a cortina dos acontecimentos, alguns casamentos só existem mesmo aquilo que nós podemos ver, porque de forma prática já não existem. Homens que fizeram muitas besteiras, mulheres que cometeram muitos erros. Judas está a tratar aqui, prezados irmãos, que esses falsos líderes são parecidos a Sodoma e Gomorra. Parecidos a Sodoma e Gomorra. Bavinkin, prezados irmãos, ou Bavinkin, aqueles que falam inglês sabem como é que se pronuncia de forma correta. Ele diz que Deus não tem acepção de pessoas nem de naturezas. O juízo de Deus é a expressão perfeitíssima da sua justiça absoluta. E a justiça absoluta não pode deixar de punir a rebelião absoluta, seja ela de anjos ou seja ela de homens. Ah, meus irmãos, Deus vai punir, não importa. Não importa que se faça tudo de forma escondida. Não importa o tempo que leve. Mas esses falsos profetas, esses falsos mestres vão ser escancarados. Vão ser escancarados. Deus vai escancarar. Mesmo eu que vos falo, se vivo uma vida dupla, escondida, Deus vai me escancarar. Ninguém se safa. Ninguém se safa, prezados irmãos. Os falsos mestres, queridos irmãos, repetem a perfeição do pecado de Sodoma e Gomorra. Entregam-se à fornicação espiritual, à mistura de evangelhos humanos com a palavra de Deus, a adulteração da doutrina com ideologias de espírito do nosso tempo, transgridem os limites morais estabelecidos pela Escritura. Em Angola, prezados irmãos, aqui no nosso país, observa-se com crescente preocupação a proliferação desses casos. É o que mais temos. A imitação do Brasil. Angola gosta de imitar o Brasil. Até na imoralidade estamos a imitar o Brasil. Muitos destes líderes, prezados irmãos, ocupam posição de grande visibilidade e prestígio social. São esses líderes que no estado dos WhatsApp estão aí a ser postados. São esses líderes que no Facebook transmitem aquelas mensagens que nós constantemente estamos a ver. Líderes que deviam ser reprovados, deviam ser combatidos. Líderes que nós, inclusive, sabemos que são homens perversos a partir das suas doutrinas. Irmãos, aqueles que são perversos a partir das suas doutrinas, não se espera muito da moralidade deles. Não se enganem, não nos enganemos. Não nos enganemos. Até porque a doutrina perversa, ela leva para a falta de moral desses líderes. Prezados irmãos, o cristocentrismo, ele deve ser olhado de forma muito séria. Cristo julgará os vivos e os mortos. Cristo fará cobrança sobre todos. O doutor
Lloyd Jones, ele disse que o amor de Deus e a ira de Deus não são contradições. São duas faces da mesma moeda. São duas faces da mesma santidade perfeita. Um Deus que não punisse a iniquidade não seria digno de amor, pois não seria santo. Nós lamentamos verdadeiramente quando alguém próximo a nós, por exemplo, tem que ser exposto de alguma situação. Mas, ao mesmo tempo, também é aquilo que nós falamos quando aconteceu a situação com o Steve Lanson. Entendemos que Deus está a purificar a sua igreja. Deus está a purificar a sua igreja. E Deus fará isso com esses falsos mestres. E fará isso também de forma individualmente com cada um de nós. Assim, meus amados irmãos, vem mais uma vez o apelo. Cada um de nós sabe como está a viver. Minhas irmãs e meus irmãos, cada um de nós sabe conforme está a viver. Deus, Ele tem o nosso coração nas mãos dEle, os nossos pensamentos nas mãos dEle, mais do que nós temos controle de nós mesmos. Deus conhece aquilo que cada um de nós tem feito. O terceiro e último exemplo que Judas dá, que ele vai falar aqui nos versículos 8 e 10. O texto vai dizer o seguinte: ora, estes, da mesma sorte, os quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Vejamos, prezados irmãos, que Judas, ele usa uma palavra interessante, que ele está a caracterizar esses falsos mestres. Judas caracteriza eles como sonhadores. E o termo que ele usa aqui para sonhadores, que deriva obviamente da palavra grega sonhos, não é um título honroso. Alguns gostam de intitular-se de sonhadores porque têm vários sonhos. Mas aqui na Bíblia, esses sonhadores não é honroso, não é um título honroso. Muito pelo contrário, é uma designação que aponta para homens cujo contato com a realidade é ilusórios. São homens que já abandonaram a realidade há muito tempo. Eles estão a viver longe da realidade. São sonhadores, são Peter Pans. São homens que na cabeça deles o mundo é completamente diferente daquilo que se vive nos dias de hoje. Eles vivem num mundo de fantasias espirituais, autogeradas de revelações privadas, de visões que não provêm de Deus. O próprio Deus advertiu lá já em Jeremias, no capítulo 23, nos versículos 25 e 26, contra os profetas que profetizam sonhos mentirosos. A conduta destes homens manifesta-se em 3 verbos que Judas vai usar aqui. O primeiro verbo é contaminam a carne. Contaminar a carne da palavra grega manchar, profanar, tomar impuros. Do que eu já dei os exemplos acima, eles contaminam a carne, tornam-se impuros, são homens impuros. O que Judas está a dizer aqui, prezados irmãos, ele não está a falar a carne necessariamente como o nosso corpo físico, mas ele está a falar da totalidade moral. A moralidade desses homens já caiu há muito tempo. Homens completamente imorais, que até dar os exemplos é vergonhoso. O segundo exemplo que Judas vai usar aqui, prezados irmãos, no versículo que lemos, é rejeitam a autoridade. Eles anulam a autoridade, tornam nula a autoridade. Eles rejeitam a soberania de Deus. Eles não querem se colocar à disposição de Deus. Os falsos profetas que não podem ser questionados, que não podem ser corrigidos, que não podem ser repreendidos, vão apontar logo para a autoridade que eles têm. Não toque no ungido do Senhor. É exatamente o que Judas fala no versículo 4, prezados irmãos.
A terceira coisa que Judas vai falar aqui nesse versículo é que esses falsos mestres blasfemam contra a glória. E ele usa o verbo grego doxai. Ele refere-se a seres como aqueles seres angelicais caídos, do exemplo que ele dá aqui, que abandonaram o projeto inicial de Deus, a exemplo dos anjos caídos. Os falsos mestres, prezados irmãos, na sua arrogância, insultam sem constrangimento. Os falsos mestres não se preocupam se o insulto que eles fazem a Deus constrange. Eles nem se preocupam, eles estão nem aí para isso. E é ao contraste que Judas vai usar aqui do arcanjo Miguel, desse episódio que ele vai nos contar aqui, prezados irmãos. E aqui, obviamente, reside uma das mais devastadoras condenações da religiosidade dos nossos dias, que a Escritura nos mostra. Os falsos mestres corromperam-se naquilo que conhecem como animais irracionais. Esses falsos mestres são homens sem logos, são homens sem razão, são homens sem palavra, são homens sem o logos divino que ordena e ilumina. São homens que vivem sem iluminação. O estado desses falsos mestres, prezados irmãos, é deplorável. É um estado triste. Reparem que esses falsos mestres, só para a coisa ficar um pouquinho mais ridícula, esses falsos mestres, eles criam um monte de situações, inventam um monte de coisa. São os mesmos, por exemplo, prezados irmãos, que criaram os vários programas de fé na igreja. Para vocês terem noção do que é um homem irracional espiritualmente. Muitos deles dizem, se você tem fé, vais ficar rico. Tipo de ensino de homens irracionais. Se estás pobre é porque você não tem fé. Semeia 50 mil kwanzas em 7 dias e Deus abrirá as tuas portas. Prezados irmãos, nas falas desses falsos mestres, eles inventam 7 sextas-feiras para o alcance da vida espiritual mais poderosas. As 12 velas da vida espiritual, o óleo especial, que depois faz a igreja comprar esse óleo especial, o sal ungido, a água do Jordão. Prezados irmãos, os exemplos que podemos dar a esses falsos mestres são muitos exemplos que nós podemos dar desses falsos mestres. Eu vejo o espírito na tua família. Há um espírito lá na tua família. Há um feitiço contra o teu casamento. Alguém aqui que já lhe falaram de um feitiço contra o casamento dele, não vou citar nomes. Precisas de uma consulta espiritual. Meus irmãos, assim, os falsos exemplos dos falsos mestres são muitos. Eu sei que os irmãos sabem. E são só alguns exemplos que nós queremos dar. Mas isso é para dizer o quê, meus amados irmãos? São homens que eles vivem numa vida ilusória. Essas coisas que estou aqui a dizer, isso é ilusão. Isso é um mundo diferente daquilo que a Bíblia mostra. É um mundo que não existe na Bíblia. É a esses que Judas está chamando de sonhadores. Meus queridos irmãos, os nossos familiares, os nossos colegas, os nossos amigos estão a ser liderados por sonhadores. Aquelas pessoas que nós não temos coragem de lhes informar, de falar a verdadeira doutrina, a sã doutrina daquilo que nós ensinamos no domingo passado. De batalharmos diligentemente pela fé, estão a ser conduzidos por sonhadores. E o que é que nós estamos a fazer? Estamos a nos comportar de forma errada. O que é que está a acontecer conosco, prezados irmãos? Nós ainda temos que ser instruídos como meninos.
Enquanto devíamos ser faróis para aqueles que estão perdidos, ainda temos que ser lembrados que temos cultos na quarta-feira. Ainda temos que ser lembrados que às sextas-feiras temos programa da igreja. Ainda temos que ser lembrados que nos sábados tem discipulado tanto homens quanto mulheres. A nossa responsabilidade, prezados irmãos, é gigantesca. Como é que pessoas assim vão ser comissionados a instruir? Como é que vamos sair para evangelizar? Que propriedade temos para falar? Se ainda há maridos que têm que convencer a esposa dele a vir no culto, meus amados irmãos, como é que vamos fazer isso? Como é que uma igreja como a Soberana Graça poderá ser dita que é uma igreja que está a batalhar diligentemente pela fé? Não está. Não está. Não está a batalhar, prezados irmãos. Não conhece-se as Escrituras. Porque se conhecêssemos as Escrituras, iríamos reagir de acordo com aquilo que a Escritura nos fala. A Escritura está cheia, prezados irmãos, de normativas. A Escritura está a nos dizer, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, obedeça nisso, naquilo. Não estamos a obedecer. Nós somos o exemplo real, expresso e prático do que é não obedecer, prezados irmãos. E é triste, Igreja Soberana Graça, é triste que nós ainda temos que reunir porque não estamos a aparecer num determinado encontro. Como assim? Vamos reunir porque não estamos a aparecer? É um encontro, prezados irmãos, entendam só a gravidade disso que eu quero dizer. É um encontro que não é um programa que nós estamos a projetar fazer daqui a 3 meses. O Domingo dos Cânticos, por exemplo. Chegamos no Domingo dos Cânticos, alguns irmãos não apareceram. Não é isso. É programa da nossa rotina de cultos. É o nosso programa, é a nossa rotina de cultos. São as nossas atividades que acontecem semanalmente. Encontros de sábado, desculpe, não são encontros que temos que andar atrás das pessoas para aparecerem nos encontros. Não é possível. Cultos, encontros de sexta-feira, temos que lembrar aos irmãos, tem encontros de sexta-feira, não estão a aparecer. Tem cultos, quarta-feira, os irmãos não estão a aparecer. Não estamos preparados para batalhar diligentemente pela fé. Em Judas, neste texto, meus irmãos, estamos reprovados, completamente reprovados. A Igreja Soberana Graça, prezados irmãos, é chamada a reagir. A igreja precisa reagir. A igreja precisa manifestar responsabilidade. E deixa-lhes dizer algo. Isso que está a acontecer é resultado da fraca vida espiritual que cada um de nós tem. Só estamos a manifestar a nossa vida, a nossa queda espiritual. Isso é queda espiritual, prezados irmãos, é apostasia. Só estão a abandonar a fé. Isso significa que são pessoas que já não leem a Bíblia, já não oram, não têm devocional. Como é que se manifesta? Não aparece nos cultos. Olha para os programas do discipulado como algum peso. É um peso na minha vida. Vou fazer mais o que na igreja no sábado? É um peso. É uma pessoa sem vida espiritual. É só isso, meus irmãos. É só isso que está a acontecer. O juízo de Deus é certo, para nós finalizarmos. O juízo de Deus é certo. Deus, prezados irmãos, está a cobrar responsabilidades a cada um de nós aqui. A palavra foi pregada para que todos aqui que ouviram, e inclusive eu que preguei, não tenhamos desculpas. Assim, vamos lá. Quarta-feira. Se na quarta-feira os irmãos não aparecerem, a resposta é uma. Não é que nós temos mais que andar atrás dos irmãos. Os irmãos são descrentes, ok? Sexta-feira. Se os irmãos não aparecerem no encontro de sexta-feira, não temos mais que lembrar os irmãos. São descrentes. Sábado.
discipulado dos homens e das mulheres. Se os homens não aparecerem no discipulado de sábado e as mulheres não aparecerem no discipulado de sábado, são descrentes. As mulheres que os seus maridos não aparecerem no discipulado de sábado, vou lhes contar uma novidade, estão casadas com descrentes. Os maridos que as suas mulheres não aparecerem no discipulado de sábado, estão casados com descrentes. Não vamos mais nos enganar. Vamos parar de nos enganar aqui na igreja. Vamos mesmo parar de nos enganar. Porque a coisa está a ficar feia. Quando eu entrei nessa igreja, já havia problema de discipulado feminino. O discipulado feminino parou. Voltamos ao discipulado feminino, o problema é o mesmo. Eu acho que eu estou aqui há 5 ou 6 anos. Não, isso é descrença, não é falta de orientação espiritual, é descrença mesmo, há manifestação de descrença. Meus amados irmãos, os 3 exemplos que nós demos são exemplos que eles foram convocados no tribunal divino. E nesse tribunal divino estão as testemunhas, estão os réus, está o juiz supremo. E o juiz supremo vai condenar de acordo aos fatos, às provas que existem contra aqueles que estão a ser acusados. Serão absorvidos aqueles que ficar evidente que são inocentes e serão condenados aqueles que ficar evidente que não são inocentes e que são culpados. A graça de Deus, prezados irmãos, não é uma licença para a impunidade. Na verdade, a graça de Deus é o poder pelo qual o crente verdadeiro combate ardentemente pela fé. A perseverança até o fim é usada pela graça de Deus para que permaneçamos nele. A doutrina da perseverança dos santos, tão cara ao coração reformado, prezados irmãos, não é uma almofada para a negligência espiritual, mas o fruto necessário da eleição soberana de Deus, os quais são guardados por Jesus Cristo. Aqueles que não são guardados por Jesus Cristo vão cair, prezados irmãos, e isso vai ficar manifestado. O que quero é que a Igreja Soberana Graça desperte, reaja de facto, e que possamos, amados irmãos, lembrar dos episódios que nós vivemos como uma lição, como um lugar onde não podemos voltar. Olhemos, prezados irmãos, para aquilo que somos, homens e mulheres chamados a viver a fé verdadeira em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que Deus possa abençoar a sua igreja, corrigir a sua igreja e nos confortar mediante a todas as situações que nós temos vivido. Quero orar.